Primeiro falando um pouco aqui do Revit, para depois eu falar um pouco sobre BIM e aí nós iniciarmos já a modelagem do nosso projeto. Bom, o Revit ele é um software BIM, ele vai se diferenciar do AutoCAD. O AutoCAD é um software ali que você vai projetar, você vai estar criando linhas, formando elementos ali em vistas 2D e tudo mais. Já no Revit, a gente trabalha criando um modelo de projeto. Se você já viu algum projeto aí elaborado no ArchiCAD, não, no SketchUp, a gente tem um modelo 3D ali no SketchUp. E nesse modelo 3D ali do SketchUp, a gente consegue fazer algumas modificações. Do Revit é quase isso aí. A diferença é que além desse modelo 3D que a gente tem, no Revit a gente consegue colocar informações nesse modelo 3D. Por exemplo, uma parede ser de fato uma parede, a gente colocar as camadas dessa parede, o telhado, a gente colocar o telhado, colocar o madeiramento. E aí com essas informações que a gente tem nesse modelo 3D que a gente faz no Revit, com essas informações a gente consegue documentar o nosso projeto com muito mais facilidade, a gente consegue extrair quantitativos com mais facilidade, a gente consegue aí também tá criando um planejamento de uma obra com mais facilidade, se utilizando dessas informações que a gente tem no nosso projeto. E como que eu faço isso? Eu posso simplesmente pegar um projeto no Revit e fazer como que eu faço, por exemplo, lá no SketchUp. Não colocar nenhuma informação nos elementos e ali ser só um emaranhado de elementos, formando ali um projeto em 3D. Posso fazer isso também no Revit, como posso também fazer uma modelagem diferenciada para que ao final da modelagem do meu projeto eu consiga documentar, eu consiga extrair vistas 3D realísticas, eu consigo extrair quantitativos. Então é isso que eu faço aqui no Revit. Eu tento agregar mais informações durante a modelagem do meu projeto para que eu consiga ter essas informações depois de forma automática, acessando tabelas, indo ali e renderizando uma vista com mais facilidade, documentando ali, colocando, por exemplo, identificadores de janelas em vários de uma vez só. Então vocês vão ver a facilidade que é projetar com o Revit. Vocês vão ver a facilidade que é entender um projeto aqui com o Revit, tá bom? Algo interessante para vocês é que, e o que aconteceu comigo também, quando eu fui entrar no mercado de trabalho, eu não tinha muita expectativa, estava pensando como que eu poderia fazer para impressionar no mercado de trabalho. E aí uma alternativa minha foi justamente levar o BIM, levar o Revit para empresas, para que eu conseguisse uma oportunidade. O resultado foi que eu consegui levar isso como um diferencial para empresas aqui da região, consegui uma primeira oportunidade trabalhando com o Revit. E essa primeira oportunidade que talvez você que está assistindo essa live está buscando, eu tenho certeza que se você agregar esse conhecimento de Revit no seu currículo, tenho certeza que se você agregar essas demonstrações, projetos mais detalhados, mais informações que você pode ter com o Revit, agregar isso nas suas propostas ou no seu currículo, tenho certeza que você vai ter melhores oportunidades aí, tá bom? Falei de como que é um projeto aqui no Revit, então olha, abri aqui o meu software, já falei para vocês que a versão que eu estou utilizando é a 2019, e aqui nós temos algumas coisas de cara para você entender. Temos essa guia de atalhos aqui para projetos. Vocês estão vendo aqui os últimos projetos que eu trabalhei com o Revit, tá bom? Embaixo aqui você tem outra guia aqui de atalhos para famílias, as últimas famílias que eu trabalhei com o Revit e qual a diferença de projetos para família. Projeto, olha, tá vendo que tem várias residências aqui? Esses aqui são os meus projetos criados. E dentro desses projetos eu tenho famílias. Famílias de porta, famílias de piso, famílias de telhado. Olha aqui abaixo que eu tenho a família de barco que a gente estava editando. Tem essa outra família aqui, que é uma bacia sanitária. No Revit, para que a gente consiga criar os nossos projetos, ele é formado por famílias. Tudo no Revit é família. Guarde isso aí. Quando você for criar uma parede, você vai utilizar uma família de parede. Quando você for colocar, por exemplo, uma pia lá na cozinha do seu projeto, você vai utilizar uma família de pia. E essas famílias elas podem ser
paramétricas, que são famílias que eu consigo ajustar o seu tamanho, as suas proporções ali com certa facilidade, com poucos cliques, ou essas famílias podem ser paramétricas, onde eu vou, essas famílias podem ser paramétricas ou essas famílias podem ser não paramétricas, ou podem ser famílias modeladas no local, onde vai ser muito difícil eu estar modificando o tamanho delas, a cor e tudo mais. Então o interessante no Revit é que a gente trabalhe com famílias paramétricas, isso vai facilitar muito o nosso trabalho, tá bom? Olha, guia de projetos aqui, guia de famílias. Agora eu tenho aqui, olha, uma linha de abas aqui, tá bom? Eu chamo isso aqui de abas, olha. Aba arquivo, aba arquitetura, que eu vou dar um clique. Você vai ver que tudo relacionado à arquitetura vai estar nessa aba arquitetura, olha. Parede, família de parede, porta, janela, componente, tenho aqui telhado, forro, tenho aqui a questão de as anotações de ambiente, de área, limite de área. Então, parte de modelagem da arquitetura aparece para mim na aba arquitetura. Está meio apagado aqui porque eu não tenho nenhum projeto aberto, então ela fica bloqueada aqui para mim, tá bom? Aba estrutura, olha, vou dar um clique na aba estrutura. Tudo que eu tenho de estrutura aqui no Revit vai estar na aba estrutura. Vocês vão ver que o Revit ele é bem didático nisso, eles vão te ajudar bastante, ele vai te ajudar bastante na hora que você for projetar, tá bom? Aba aço, tudo de aço aqui, olha, tem parafusos, placa, conexão, soldas. Aba sistemas aqui a gente já trabalha a parte hidráulica, a parte elétrica que eu tenho aqui, tá bom? A parte AVAC, olha, dutos e tudo mais. Aba inserir, tudo que eu quiser trazer algo de fora para dentro do meu Revit, você vai na aba inserir. Aba anotar, todas as anotações que a gente for fazer na nossa planta baixa, no nosso corte, na nossa planta de cobertura, você vai na aba anotar. Aba analisar, aqui já parte de análise do Revit, de espaço, de separador de espaço, de painéis, tá bom? Aba massa e terreno, para a gente criar superfícies topográficas, a gente utiliza essa aba. Aba colaborar, tá bom? Tenho aqui a parte de trabalho em grupo, solicitações de edição, já algo um pouco mais avançado. Aba vista, para a gente criar vistas no Revit, além das que a gente já tem criadas. Posso vir aqui, a gente vai ver isso muito na prática, tá bom? Aba gerenciar, clico aqui, olha, posso gerenciar os meus materiais configurados, configurações adicionais, configurações de localização, de coordenadas, de posição do projeto. Aba suplementos, e tenho essas outras abas aqui, Onbox e Twinmotion app, que talvez você não tenha aí no seu computador. Não tem problema, tá bom? Se você não tem essas abas aqui, são plugins que eu utilizo, que já é algo um pouquinho mais avançado e que normalmente eu falo lá no meu Instagram bastante, tá bom? Aba modificar aqui. Sempre que você selecionar um elemento no Revit, direto vai vir para essa aba modificar, tá bom? Por fim, aqui a gente tem a aba arquivo. Eu vou dar um clique na aba arquivo e vocês vão ver que isso é muito familiar, por exemplo, com o pacote de trabalho Office. Aqui, olha, para mim criar um novo projeto, uma nova família, uma nova massa conceitual, um bloco de título, um símbolo de anotação. Tem uma opção aqui abrir, mesma coisa, abrir um projeto, uma família ou qualquer arquivo do Revit, abrir um componente de construção, um arquivo IFC que depois eu falo disso, salvar, salvar como, exportar, que é uma opção muito importante para a gente, olha, para mim exportar um arquivo para DWG, para mim exportar, por exemplo, uma vista para uma imagem. Fiquem tranquilos que a gente vai ver isso na prática, tá bom? Opção imprimir e opção fechar. Tenho aqui agora um local chamado opções, tá bom? Eu vou dar um clique. Abrir aqui opções. Eu tenho algumas configurações aqui que eu não vou trabalhar todas com você agora, até porque é algo demorado isso aqui e a gente tem pouco tempo. Eu quero ir para a prática com você, aquilo que você vai fazer sempre na hora de projetar. Mas olha, eu tenho aqui intervalo de lembrete para salvar o Revit a cada 30 minutos que está configurado no meu. Posso colocar menos ou mais? Ele vai aparecer um lembrete para mim
para que eu salve o meu projeto. Olha que bacana isso. Interface do usuário, para mudar essa interface aqui do Revit, que eu acabei de mostrar para vocês. Gráficos, hardware, local de arquivos. Não se preocupem com isso aqui, tá bom? Olha, renderização, correção ortográfica, string views, view cub, várias opções aqui. Não se preocupem com isso, tá bom? Não se preocupem agora com isso, mantenham o padrão aí. Vou clicar aqui em OK, eu não fiz nenhuma configuração, mas vou clicar em OK ali, tá? Vai até demorar um pouquinho, isso é normal no Revit, para que ele seja configurado aqui, certo? Muito bem, olha, falei dessa minha lista de abas aqui. Em cima eu tenho alguns atalhos, tá? Tem o Rzão do Revit aqui, normalmente lá no AutoCAD se você usa é um A, letra A que tem aqui, tá? E tenho alguns acessos rápidos aqui, olha, como por exemplo abrir, ou que eu posso digitar o atalho aí Ctrl mais O. Salvar, Ctrl S, tenho aqui sincronizar, olha, desfazer que é o meu Ctrl Z, refazer que é o meu Ctrl Shift Z ou Ctrl Y, imprimir, bom e velho Ctrl P que você já deve saber do pacote Office do seu computador. Tem uma ferramenta de medir, cota alinhada, identificar por categoria, ferramenta de texto. Tem o Vista 3D padrão, olha que legal isso, a gente vai criando o nosso projeto numa planta, colocando as paredes, a gente vai dar um clique nessa vista 3D e de repente vai ver os elementos que a gente foi colocando já de forma 3D no nosso projeto. Vai ser bem bacana isso aqui. Tenho aqui criação de corte, um atalho para isso, linhas finas, vou falar isso um pouco mais à frente para você. Fechar janelas inativas, alternar janelas e outras opções aqui, tá bom? Você pode depois ir na central de ajuda da Autodesk, do Revit, e ver mais sobre essas funções aqui, que pra gente por enquanto não interessa, tá bom?